Como um império forjado em fogo e aço, pôde ser posto de joelhos por barcos que mal arranhavam a superfície de seus rios. As crônicas sussurram que o bispo Gosling, um ano antes da carnificina, sonhou com a catedral afogada em um rio de sangue, mas em Paris, os profetas de desgraças eram recebidos com risadas, não com espadas. O reino dos francos, a colossal herança de Carlos Magno, estava morrendo. Morria não de um golpe súbito, mas de uma febre lenta, uma doença que corroía suas entranhas. Os netos do grande imperador, Lotário, Luís e Carlos, o Calvo, haviam rasgado o mapa da Europa com suas espadas, dividindo o que deveria ser indivisível. O Tratado de Verdun, assinado no ano de 843, não foi um ato de paz, mas a certidão de óbito de um sonho. O Império fraturado tornou-se uma carcaça e os abutres já circulavam. Do sul vinham os sarracenos, do leste os magiares, mas era do norte que soprava o vento mais gélido. Vinha das terras de gelo e fiordes, carregando o cheiro de sal e de morte. Eles eram os homens do norte, os normandos, os vikings, predadores perfeitos para um mundo em colapso. Eles não precisavam de estradas ou de exércitos de marcha lenta. Seus caminhos eram os rios, as artérias que pulsavam no coração do reino dos francos. O Sena, o Loire, o Garona, para os francos, eram veias de vida e comércio. Para os vikings, eram estradas pavimentadas para o coração de seus inimigos, levando diretamente a cidades ricas e mosteiros indefesos. Seus barcos, os dracares, eram obras-primas de engenharia mortal. Com seus cascos rasos, podiam navegar por centenas de quilômetros terra adentro, onde nenhum outro inimigo marítimo ousaria ir. Eram rápidos, silenciosos e podiam ser encalhados em qualquer margem, permitindo que seus guerreiros desembarcassem, saqueassem e desaparecessem antes que qualquer força de defesa pudesse ser reunida. O Império, com suas lentas e pesadas cavalarias, simplesmente não tinha resposta para aquela guerra de relâmpagos. Era como tentar esmagar um enxame de vespas com um martelo de ferreiro. A brutalidade de seus ataques era lendária, mas era uma brutalidade calculada, uma ferramenta de terrorismo psicológico. Rouen, Nantes, cidades inteiras foram transformadas em piras funerárias. Os monges, guardiões da cultura e da riqueza, eram as presas preferidas. Seus mosteiros eram bancos que não tinham guardas. No ano de 845, uma lenda caminhou sobre as águas do Sena. Seu nome era Ragnar Lothbrok. Ele liderou uma frota de 120 dracares e provou ao mundo franco o quão vulnerável ele era. Ele não parou em Rouen. Ele continuou, subindo o rio, rumo ao coração simbólico do reino. Ele chegou a Paris. A cidade, naquela época, mal era uma sombra de sua glória futura. O rei Carlos, o Calvo, em vez de lutar, fez o impensável. Ele pagou. 7.000 libras de prata foram entregues a Ragnar para que ele fosse embora. Foi o primeiro Danegeld, o primeiro tributo. Foi um erro catastrófico. A lição que os francos aprenderam naquele dia foi a errada. Eles pensaram que podiam comprar a segurança. Os vikings aprenderam uma lição diferente. O reino dos francos era rico, e seus reis preferiam abrir seus cofres a desembainhar suas espadas. A prata não comprou a paz, comprou apenas uma pausa. Pior, ela agiu como um farol, um anúncio luminoso para todos os cantos da Escandinávia, proclamando que a França era um tesouro à espera de ser pilhado. Cada libra de prata que fluía para o norte financiava a construção de mais dracares, a forja de mais machados, o recrutamento de mais guerreiros famintos por glória e ouro. O Império Carolíngio temia os dragões do norte, sem perceber que o principal inimigo sentava-se no trono, não em um dracar. A política do tributo era um veneno que prometia alívio imediato, mas
garantia uma morte lenta e agonizante. E nos 40 anos que se seguiram, a dose do veneno só aumentou. As incursões tornaram-se mais audaciosas, mais frequentes, mais destrutivas. O reino sangrava prata e homens, e a cada ano ficava mais fraco. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, na Inglaterra, uma nova força se aglutinava. O grande exército pagão, uma coalizão de guerreiros de toda a Escandinávia, havia desembarcado e estava sistematicamente desmembrando os reinos anglo-saxões. Por anos, eles pilharam e conquistaram, até que foram finalmente detidos por Alfredo, o Grande de Wessex. Detidos, mas não destruídos. Um exército daquele tamanho, com dezenas de milhares de guerreiros, não podia simplesmente voltar para casa. Precisava de um novo alvo, um novo teatro de operações, um lugar ainda mais rico e, de preferência, menos resiliente que a Inglaterra de Alfredo. Todos os olhos, todos os machados se voltaram para o sul, para o coração doente do antigo império de Carlos Magno. Eles sabiam que a prata os esperava. O que você faria no lugar de um rei franco vendo sua terra devastada? Você pagaria o preço, por mais humilhante que fosse, para salvar seu povo da espada e do fogo? Ou você lutaria, sabendo que a derrota era quase certa e que o custo em vida seria terrível? A história é um tribunal implacável, e o veredito sobre a prata dos francos estava prestes a ser proferido em sangue. Os reis francos pagaram tributo, esperando comprar a paz. Eles estavam sendo pragmáticos, salvando vidas, ou covardes, alimentando a besta que os devoraria? Deixe sua opinião nos comentários. A fome por ouro franco transformou-se em uma febre que varreu os fiordes. No outono do ano de 885, a maior frota que o mundo já vira começou a se reunir na foz do Sena. Não eram mais os pequenos bandos de saqueadores das décadas anteriores. Era uma nação flutuante, uma cidade de madeira e guerra. As crônicas, talvez, com o sopro do medo, inflando os números, falam de 700 navios. Historiadores modernos sugerem um número mais modesto, talvez 300 ou 400, mas ainda assim uma armada de proporções aterradoras. A bordo, uma força estimada em 30 a 40 mil homens. Eram dinamarqueses, noruegueses, suecos, veteranos endurecidos pelas campanhas na Inglaterra, guerreiros que não conheciam outra vida senão a do saque. Seus líderes eram figuras semi-lendárias, nomes que eram sinônimos de terror. O principal entre eles era Siegfried, um rei astuto e implacável, mais interessado em prata do que em batalhas desnecessárias. Ao seu lado, talvez, estivesse uma figura que a história lembraria por razões muito diferentes. Rollo, um gigante entre os homens, um guerreiro cuja ferocidade era tão lendária quanto seu porte físico. Esta não era uma incursão, era uma invasão. Seu objetivo era claro: subir o Sena, saquear tudo em seu caminho e, finalmente, chegar à Borgonha, uma terra rica e, até então, intocada pela fúria normanda. Mas havia um obstáculo no caminho. Uma pequena ilha no meio do rio, com duas pontes que a conectavam às margens. Uma cidade chamada Paris. A jornada rio acima foi uma procissão de terror. O Sena, normalmente uma via de comércio e vida, transformou-se no rio do medo. As velas quadradas, vermelhas e brancas, pareciam feridas abertas contra o céu cinzento de novembro. Os mastros, com suas carrancas de dragões e serpentes esculpidas, eram um pesadelo que se movia lentamente contra a corrente. Para os camponeses e aldeões que viviam nas margens, era o apocalipse em forma de frota. Eles abandonaram suas casas, seus campos, seu gado, fugindo para o interior ou para as cidades muradas, levando consigo apenas o pânico.
O campo foi deixado vazio, um banquete silencioso para os invasores. Os francos não estavam totalmente desprevenidos. Eles sabiam que a ameaça estava vindo. Anos antes, Carlos, o Calvo, havia ordenado a construção de pontes fortificadas nos principais rios para bloquear a passagem dos dracares. Uma dessas fortalezas estava em Pont de l'Arche, a jusante de Paris. Era um complexo de torres de madeira e pedra que se estendia por todo o rio, projetado especificamente para deter uma invasão como esta. Em teoria, era uma defesa formidável. Na prática, foi inútil. A guarnição era pequena, o comando era fraco e a vontade de lutar ausente. Diante da magnitude da frota de Siegfried, a resistência desmoronou. As fortificações foram contornadas, incendiadas e deixadas para trás como um monumento à incompetência franca. O caminho para Paris estava aberto. Cada curva do rio revelava a mesma cena de desolação. Mosteiros saqueados, suas paredes enegrecidas pela fumaça, aldeias incendiadas, os corpos de quem não conseguiu fugir deixados para os corvos. Era uma guerra psicológica travada com fogo e aço. A mensagem era clara. A resistência era fútil. A única escolha era entre a morte e a submissão. A frota avançava sem pressa, como uma serpente digerindo sua presa. Eles sabiam que o tempo estava do seu lado. O pânico que eles semeavam corria à sua frente, um arauto invisível que paralisava a vontade de seus inimigos. O que sentiria você, um simples fazendeiro, ao acordar com o som de milhares de remos batendo na água e ver o horizonte tomado por velas de dragões? Aonde você correria? O que você levaria? É uma pergunta que dezenas de milhares de pessoas tiveram que responder naqueles dias sombrios. Enquanto os normandos avançavam, a notícia de seu número e ferocidade chegava a Paris, cada relato mais aterrorizante que o anterior. A cidade, um centro administrativo e religioso, tornou-se um refúgio para milhares de camponeses aterrorizados que se aglomeravam dentro de seus muros, trazendo consigo o medo e consumindo os preciosos estoques de comida. Paris não era a vasta metrópole que conhecemos hoje. Era essencialmente a Île de la Cité, uma ilha natural no meio do Sena. Suas defesas eram uma mistura de antigas muralhas romanas, remendadas e reforçadas ao longo dos séculos, e as duas pontes cruciais que a ligavam ao mundo exterior. Ao norte, a Grand Pont, ao sul, a Petit Pont. Cada ponte era guardada por uma torre em sua extremidade continental. Estas torres e as pontes que protegiam eram a chave de tudo. Se elas caíssem, a cidade estaria isolada e condenada. A frota de Siegfried não podia passar rio acima sem destruir ou capturar essas pontes. Paris, portanto, não era o objetivo final, mas era um obstáculo que precisava ser removido. E os líderes da cidade sabiam disso. No dia 24 de novembro de 885, a vanguarda da frota viking foi avistada de cima das muralhas de Paris. O espetáculo era ao mesmo tempo magnífico e aterrador. O rio, até onde a vista alcançava, estava coberto de navios. O Sena parecia ter desaparecido sob uma floresta flutuante de mastros. O silêncio que caiu sobre a cidade foi quebrado apenas pelo som distante de milhares de vozes falando uma língua estranha e pelo ritmo constante dos remos. O cerco de Paris estava prestes a começar. A pequena ilha tornou-se o último bastião de esperança em um rio de medo. O destino do reino dos francos ocidentais seria decidido ali, sobre aquelas pontes de madeira e pedra, por um punhado de homens que olhavam para o abismo e se recusavam a recuar. A liderança da defesa recaiu sobre dois homens de caráter notável, cujos nomes seriam
imortalizados pela crônica do cerco. Dois homens erguiam-se como pilares em meio ao pânico que varria Paris. Um representava o poder secular, o outro, o poder divino. Juntos, eles se tornariam a alma da resistência. O primeiro era Odo, conde de Paris, um homem jovem com menos de 30 anos, mas já um veterano da guerra contra os normandos. Ele era filho de Roberto, o Forte, um herói que morrera lutando contra os invasores anos antes. Odo herdara do pai a coragem, o carisma e um ódio profundo pelos homens do norte. Ele não era o governante supremo do reino. Essa posição pertencia ao obeso e inepto imperador Carlos, o Gordo. Mas em Paris, na hora da crise, a autoridade de Odo era absoluta. Ele era a espada da cidade. O segundo era Goslin, o bispo de Paris, um homem de fé, mas uma fé forjada em aço. Goslin não era um prelado que se escondia atrás de relíquias. Ele era um príncipe guerreiro, um político astuto e um líder inspirador. Anos antes, ele fora capturado pelos vikings e pagara um resgate exorbitante por sua liberdade. A experiência não o quebrara. Pelo contrário, alimentara sua determinação. Se Odo era a espada, Goslin era o escudo e a vontade de ferro da cidade. Juntos, eles personificavam a aliança entre a nobreza e a igreja, a única força coesa que restava em um reino em desintegração. Eles olharam para a frota de Siegfried e não viram um desastre inevitável. Viram uma afronta, um desafio que precisava ser enfrentado. A guarnição que eles comandavam era pateticamente pequena. As fontes falam em apenas 200 ou 300 guerreiros profissionais, a guarda pessoal de Odo e alguns cavaleiros. Contra eles, dezenas de milhares dos mais temidos guerreiros da Europa. A disparidade era absurda, quase suicida. Mas a defesa de Paris não dependia apenas de seus soldados, dependia de seus cidadãos. Homens comuns, comerciantes, artesãos, barqueiros, pegaram em armas, lanças, machados, arcos improvisados, qualquer coisa que pudesse ferir ou matar. As mulheres e os monges cuidavam dos feridos, carregavam pedras para as muralhas e, acima de tudo, rezavam. Paris tornou-se uma comunidade unida pelo terror e pela determinação. A cidade em si era a principal arma. A Ile de la Cité era uma fortaleza natural. Para atacar as muralhas da ilha, os vikings teriam que cruzar o rio sob uma chuva de flechas e pedras. O verdadeiro ponto de estrangulamento, e todos sabiam disso, eram as pontes. A Grand Pont, que ligava a ilha à margem direita, era uma ponte de madeira protegida por uma torre de pedra na extremidade continental. Esta torre, no entanto, estava inacabada, uma falha crítica na defesa. Ao sul, a Petit Pont, também de madeira, era protegida por uma torre de madeira. Se os vikings tomassem as torres, poderiam destruir as pontes e isolar a cidade, ou usá-las como plataformas para atacar a própria ilha. A estratégia de Odo e Goslin era simples e desesperada: defender as torres a todo custo. No dia seguinte à sua chegada, 25 de novembro, Siegfried enviou emissários a Goslin. A proposta era direta: deixem-nos passar pacificamente rio acima, em direção a Borgonha, e Paris será poupada. Não temos interesse em sua cidade, apenas no que está além dela. Se recusarem, tomaremos a cidade à força e não deixaremos pedra sobre pedra. Era uma oferta tentadora. A salvação estava a uma única palavra de distância. Muitos na cidade certamente defenderam a aceitação. Por que morrer por uma Borgonha distante? Mas Goslin e Odo viam a armadilha. A palavra de Siegfried não valia nada. E, mais importante, ceder seria uma traição ao reino e ao imperador, por mais inútil que este fosse. A resposta de Goslin
registrada pelo cronista Abbon Cernus, foi um ato de desafio que selou o destino da cidade. Ele disse aos enviados que o imperador lhes confiara a cidade não para que o reino fosse destruído, mas para que fosse salvo. Se Siegfried e os seus esperavam passar por aquela ponte, teriam que fazê-lo sobre os seus corpos. A guerra estava declarada. A cidade prendeu a respiração. Os defensores tomaram suas posições nas muralhas e nas torres. Odo, com sua armadura brilhando, movia-se entre os homens, sua presença uma fonte de calma e coragem. Gosling, vestindo suas vestes episcopais, mas com um capacete na cabeça e um escudo no braço, abençoava os guerreiros. Eles sabiam o que estava por vir. O primeiro assalto seria o teste decisivo. Se eles pudessem resistir à fúria inicial, talvez tivessem uma chance. Se fraquejassem, tudo estaria perdido. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que uma ponte de madeira vale mais que a própria vida. E para os homens e mulheres de Paris, naquele dia frio de novembro, a ponte era o mundo. Eles observavam o acampamento viking na margem oposta, um mar de tendas e fogueiras. Ouviam os sons de martelos batendo em bigornas, enquanto os invasores preparavam suas máquinas de cerco. O ar estava pesado, com a antecipação da violência. A espera era uma tortura em si. Cada hora que passava, aumentava a tensão. O que você pensaria, parado naquela muralha, vendo um exército que veio para tomar sua vida e sua cidade? Você rezaria por um milagre ou amaldiçoaria o rei que o abandonou? Paris, a fortaleza da ilha, o último bastião dos francos, preparava-se para o seu batismo de fogo. A madrugada de 26 de novembro de 885 rompeu fria e cinzenta. O som que acordou Paris não foi o dos sinos da igreja, mas o grito de guerra de 40.000 homens. O assalto havia começado. A fúria do ataque viking foi direcionada a um único ponto: a Torre Norte, a que guardava a Grand Pont. Era o elo mais fraco da defesa, a torre de pedra que os francos não tiveram tempo de concluir. Siegfried sabia que, se ela caísse, o caminho para o coração da cidade estaria aberto. O ataque veio por terra e por água. Centenas de guerreiros avançaram em formação cerrada, protegidos por uma parede de escudos, carregando escadas e um arite maciço. Ao mesmo tempo, dezenas de dracares se aproximaram da base da torre, seus arqueiros despejando uma chuva de flechas sobre os defensores. O barulho era ensurdecedor. O choque de aço contra pedra, os gritos dos atacantes, os berros de dor dos feridos, o som agudo das flechas cortando o ar. Era o som do inferno. No topo da torre e nas muralhas da ponte, um punhado de francos lutava por suas vidas. Odo e Gosling estavam no centro da luta. O conde, uma figura imponente em sua armadura, lutava com uma ferocidade que inspirava seus homens. O bispo, apesar de sua idade, empunhava uma espada e um machado. Seu grito de batalha, misturando-se às orações, eles atiravam tudo o que tinham sobre os atacantes: pedras, toras de madeira, caldeirões de óleo fervente e piche. Cada metro de escada era contestado com uma fúria desesperada. Os vikings, no entanto, eram implacáveis. Quando uma onda de atacantes era repelida, outra tomava seu lugar. Eles eram um mar de aço e fúria, batendo incessantemente contra a rocha da resistência parisiense. O arite, protegido por um telhado de couro molhado para evitar o fogo, começou a martelar a base da torre. Cada batida fazia a estrutura tremer, enviando poeira e lascas de pedra sobre os defensores. Parecia apenas uma questão de tempo até que os muros cedessem. A batalha durou o dia todo, sem trégua. Os defensores estavam exaustos, feridos, mas recusavam-se a ceder. Ao cair da noite, a torre ainda resistia. Os vikings recuaram para seu acampamento, deixando para trás
centenas de mortos e feridos. A noite trouxe um breve alívio, mas não o descanso. Sob a cobertura da escuridão, os parisienses trabalharam freneticamente para reparar os danos. As mulheres e os monges traziam comida e água para os combatentes e cuidavam dos feridos. A noite foi passada em vigília, ouvindo os sons do acampamento inimigo, esperando pelo amanhecer e pelo reinício do pesadelo. Ao amanhecer do segundo dia, o ataque foi retomado com ainda mais violência. Os vikings trouxeram suas armas mais temíveis. Catapultas lançavam pedras enormes contra a torre. Uma torre de cerco de 3 andares, montada durante a noite, começou a rolar lentamente em direção às muralhas, uma monstruosidade de madeira, que prometia derramar a morte sobre os defensores. Os francos concentraram seu fogo na torre de cerco, mas ela era resistente. A situação parecia desesperadora. Foi então que Siegfried empregou uma nova tática. Ele enviou 3 de seus navios, carregados de material inflamável, em direção à ponte de madeira. Eram navios em chamas, tochas flutuantes, destinadas a incendiar a ponte e cortar a comunicação da torre com a cidade. Vendo o perigo, os parisienses realizaram uma surtida desesperada. Um pequeno grupo de guerreiros saiu da cidade, correu pela ponte e conseguiu afundar os navios em chamas antes que eles atingissem seu alvo. Foi um ato de heroísmo incrível, mas custou vidas preciosas. A batalha pela torre continuou. Os vikings tentaram minar suas fundações, cavando túneis sob a muralha. Os defensores responderam cavando contra túneis, e a luta prosseguiu no subsolo escuro e claustrofóbico. No final do segundo dia, os vikings, exaustos e tendo sofrido perdas terríveis, recuaram novamente. O primeiro grande assalto havia falhado. A pequena guarnição de Paris havia enfrentado o maior exército viking já reunido e o havia repelido. Foi uma vitória milagrosa, nascida do desespero e da coragem. Nos muros de Paris, a história não foi escrita com tinta, mas com o sangue de homens que se recusaram a ver o sol se pôr em sua cidade. Mas o preço da vitória foi alto. Muitos dos melhores guerreiros da cidade estavam mortos ou gravemente feridos. As defesas estavam danificadas e o exército viking, embora abalado, ainda era imensamente poderoso. Siegfried percebeu que tomar a cidade pela força seria demasiado custoso. Ele mudou de estratégia. O ataque barulhento e furioso deu lugar a um inimigo silencioso e muito mais mortal. O bloqueio, a guerra de fogo e aço, estava prestes a se tornar uma guerra de fome e tempo. O heroísmo pode vencer uma batalha, mas pode ele vencer a fome? A defesa de Paris foi um ato de coragem suprema ou de loucura desesperada, um sacrifício inútil contra uma força invencível. Diga-nos o que você pensa nos comentários. O fracasso do assalto direto foi uma humilhação para Siegfried, mas ele era um estrategista pragmático. Se não podia quebrar os muros de Paris, ele os faria morrer de fome. O cerco transformou-se de um confronto explosivo em um lento e agonizante estrangulamento. Os vikings construíram um acampamento fortificado na margem direita do Sena, em frente à torre que haviam tentado tomar. A partir dali, eles controlavam todo o acesso à cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Paris tornou-se uma ilha-prisão. Os primeiros meses, dezembro e janeiro, foram suportáveis. Os estoques de grãos e vinho da cidade, aumentados pelas colheitas dos refugiados, ainda não haviam se esgotado, mas o inverno foi rigoroso. O Sena congelou, prendendo os navios vikings no gelo, mas também tornando qualquer tentativa de abastecimento por água impossível. Com a chegada da primavera, a situação começou a se deteriorar rapidamente. A comida acabou.
Os parisienses foram reduzidos a comer seus cavalos, depois seus cães e gatos. Logo, até os ratos se tornaram uma iguaria disputada. As crônicas falam de pessoas comendo couro de sapato fervido e raízes amargas. A fome, a praga fantasma, começou a devorar a cidade por dentro. Era um inimigo contra o qual espadas e muralhas eram inúteis. Os rostos dos defensores tornaram-se encovados, seus corpos enfraquecidos. A força que havia repelido o ataque viking agora mal conseguia se manter de pé. E com a fome veio sua companheira inseparável, a doença. Em uma cidade superpovoada e insalubre, com milhares de refugiados amontoados, a epidemia se espalhou como fogo. A peste, como os cronistas a chamavam, provavelmente tifo ou disenteria, começou a ceifar vidas aos montes. As ruas estreitas da Ile de la Cité encheram-se com o cheiro da morte. A cada dia, dezenas de corpos eram atirados ao Sena, pois não havia mais lugar para enterrá-los. A morte não fazia distinção entre soldado e cidadão, rico e pobre. Em maio, a doença ceifou sua vítima mais ilustre. O bispo Gosling, a alma da resistência, o homem cuja fé e coragem haviam inspirado toda a cidade, sucumbiu à peste. Sua morte foi um golpe devastador para o moral dos sitiados. Se um homem tão forte e abençoado por Deus podia cair, que esperança restava para os outros? O conde Odo, agora sozinho no comando, lutava para manter a cidade unida. Mas o desespero era um inimigo tão poderoso quanto a fome. Os vikings, bem alimentados com os saques do campo circundante, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles travaram uma guerra psicológica implacável. Prisioneiros capturados em surtidas eram torturados e executados à vista das muralhas. Eles catapultavam cabeças decapitadas para dentro da cidade. Uma mensagem macabra e constante de que a morte era o único destino que os esperava. Às vezes, eles fingiam se retirar, apenas para emboscar qualquer grupo desesperado que saísse em busca de comida. A esperança era a principal vítima desta guerra de desgaste. A única coisa que mantinha os parisienses lutando era a promessa de ajuda. Eles sabiam que, em algum lugar na Germânia, o imperador Carlos, o Gordo, estava reunindo um grande exército. A ajuda estava a caminho. Tinha que estar. Cada dia, eles olhavam para o leste, esperando ver os estandartes do exército imperial no horizonte. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, e o horizonte permanecia vazio. A espada do viking mata o corpo em um instante, mas a fome, a praga fantasma, devora a alma ao longo de meses. O que é pior? Enfrentar uma morte rápida e violenta em batalha ou um declínio lento e inexorável, vendo seus filhos chorarem de fome e seus vizinhos morrerem de doença? A questão assombrava os sobreviventes de Paris. Pequenos combates continuavam a ocorrer. Os vikings fizeram novas tentativas de tomar as torres usando táticas diferentes. Em fevereiro, uma enchente súbita e violenta do Sena danificou a Petit Pont, a ponte sul, e destruiu sua torre de guarda de madeira. Os vikings imediatamente aproveitaram a oportunidade, massacrando a pequena guarnição que a defendia. A cidade agora estava conectada à margem esquerda apenas por uma ponte em ruínas. O cerco se apertava. Mesmo em meio ao desespero, o heroísmo ainda brilhava. Pequenos grupos de parisienses conseguiam, ocasionalmente, furar o bloqueio em barcos para buscar ajuda ou suprimentos, embora poucos retornassem. A resistência tornou-se uma rotina sombria, um ato de teimosia contra a inevitabilidade. Mas a cada dia, a chama da esperança diminuía, alimentada apenas pela fé cada vez mais tênue na chegada do exército imperial. Paris estava morrendo lentamente, uma cidade fantasma habitada por espectros famintos. Enquanto a cidade sangrava,
Todos os seus olhares, todas as suas últimas preces estavam direcionados para o leste, de onde esperavam a salvação. Eles esperavam por seu imperador, Carlos o Gordo, um homem cujo exército poderia varrer os vikings do mapa em um único dia. Enquanto Paris agonizava, a corte do Sacro Império Romano-Germânico movia-se em um ritmo de luxo e letargia. O homem que governava o maior território da Europa desde Carlos Magno era uma figura trágica e inadequada. Carlos III, conhecido pela história como Carlos o Gordo, não era um homem mau. Ele era simplesmente o homem errado, no lugar errado, na pior hora possível. Unificador de quase todo o império de seu bisavô, ele comandava exércitos vastos e recursos imensos. No entanto, era atormentado por doenças crônicas, possivelmente epilepsia, que o tornavam apático, indeciso e propenso a ataques de pânico. Seu reinado foi marcado por uma paralisia política, que contrastava brutalmente com a energia predatória de seus inimigos vikings. Ele via o império não como um legado a ser defendido, mas como um fardo pesado demais para seus ombros cansados. A notícia do cerco de Paris chegou à sua corte na Germânia, mas não provocou a reação urgente que os parisienses esperavam. Para Carlos e seus conselheiros, Paris era um problema distante. A prioridade era consolidar o poder na Itália e lidar com nobres rebeldes na Baviera. A luta desesperada em uma ilha no Sena parecia um assunto secundário. A corte imperial era um ninho de intrigas. Conselheiros rivais sussurravam nos ouvidos do imperador, cada um defendendo seus próprios interesses. Alguns pediam uma ação imediata para salvar Paris e a honra do império. Outros, mais cínicos, argumentavam que deixar os vikings enfraquecerem a aristocracia da França Ocidental poderia, na verdade, fortalecer o poder central do imperador. Em meio a esses conselhos conflitantes, Carlos vacilava. Ele prometia agir, convocava exércitos, mas depois adiava, hesitava, encontrava novas desculpas para a inação. O Império Carolíngio temia os dragões do norte, sem perceber que o principal inimigo sentava-se no trono, não em um dracar. A frustração em Paris atingiu um ponto de ebulição. Com a morte de Gosling e a fome devastando a cidade, o conde Odo tomou uma decisão de uma audácia inacreditável. Ele decidiu ir pessoalmente ao imperador. Deixar a cidade sitiada era uma missão suicida. Significava atravessar o acampamento viking, cruzar quilômetros de território infestado por bandos de saqueadores e viajar até a Germânia. Numa noite escura, Odo e um punhado de seus homens mais leais deslizaram para fora da cidade. Usando a escuridão e seu conhecimento do terreno, eles conseguiram passar pelas linhas vikings e desapareceram na noite. Sua jornada foi uma epopeia em si, uma corrida desesperada contra o tempo. Ele encontrou o imperador em sua corte e, com a eloquência nascida do desespero, implorou por ajuda. Ele descreveu a fome, a peste, o heroísmo dos defensores e a iminente queda da cidade. A presença de Odo, um herói vindo diretamente do inferno, finalmente pareceu abalar a letargia de Carlos. O imperador prometeu solenemente que reuniria o grande exército do império e marcharia para Paris para esmagar os pagãos. Odo retornou a Paris com a mesma audácia com que partira, trazendo consigo a promessa de salvação. A notícia de sua façanha e da promessa do imperador injetou uma nova vida na cidade moribunda. A esperança renasceu. Os defensores voltaram às muralhas com renovada determinação. Eles só precisavam aguentar mais um pouco. A ajuda estava, finalmente, a caminho. Mas os meses se passaram. A primavera deu lugar ao verão, e o verão começou a desvanecer no outono.
e o exército imperial não apareceu. Na corte, a mesma paralisia havia se instalado novamente. Carlos reunira um exército, mas sua marcha era glacialmente lenta. Ele parou na Alsácia, depois em Metz, sempre encontrando razões para adiar o confronto final. Pode-se condenar um imperador doente e hesitante, cercado por conselheiros traiçoeiros, por não arriscar seu exército em uma batalha decisiva? Ou sua primeira responsabilidade era para com os cidadãos que sangravam em seu nome? A verdade é que a salvação de Paris nunca foi a principal prioridade de Carlos. Sua preocupação era manter o equilíbrio de poder frágil dentro de seu vasto e ingovernável império. Ele temia que uma campanha prolongada na França Ocidental pudesse levar a rebeliões em outras partes de seu domínio. A luta de Paris era um peão em um jogo de xadrez geopolítico muito maior. A traição de Paris não foi um ato único de covardia, mas o resultado de um sistema político em decomposição, onde os interesses dinásticos e as intrigas palacianas pesavam mais do que a vida de milhares de súditos leais. O herói havia feito sua parte, mas o rei que não veio estava prestes a selar o destino da cidade de uma forma que ninguém poderia prever. O outono chegou, marcando quase um ano de cerco. Paris estava no seu limite absoluto. Os sobreviventes eram pouco mais que esqueletos. E então, finalmente, um dia, os vigias nas muralhas viram, não eram os navios vikings, eram estandartes, milhares deles. O exército do Sacro Império Romano-Germânico havia chegado. A visão do exército imperial, acampado na colina de Montmartre, foi como uma ressurreição para os parisienses. O sofrimento de um ano inteiro parecia ter valido a pena. A salvação estava à vista, maciça e resplandecente. O exército de Carlos, o Gordo, era uma força formidável, reunindo a elite da cavalaria, da Austrásia, Saxônia e Baviera. Eram dezenas de milhares de guerreiros bem equipados e bem alimentados. Em comparação, o exército viking, embora ainda perigoso, estava em menor número e preso em território inimigo. Uma batalha campal seria um massacre. Os sitiados se prepararam para a luta final. Eles se juntaram a Odo nas muralhas, prontos para lançar uma surtida coordenada assim que o exército imperial atacasse o acampamento de Siegfried. A alegria e a antecipação eram palpáveis. O dia da vingança havia chegado, mas o ataque não veio. Dias se passaram, e o vasto exército de Carlos permaneceu em seu acampamento, observando passivamente. Nenhuma ordem de batalha foi dada, nenhum cavaleiro avançou. Para a crescente incredulidade e horror dos parisienses, ficou claro que o imperador não tinha intenção de lutar. Carlos, o Gordo, fiel à sua natureza hesitante, temia o custo de uma batalha. Mesmo uma vitória poderia enfraquecer seu exército e encorajar seus rivais políticos. Ele não viera a Paris para lutar uma guerra, mas para negociar uma paz. Ele enviou emissários não a Odo, o herói da cidade, mas a Siegfried, o destruidor. As negociações começaram. Siegfried, um mestre da extorsão, viu a oportunidade de sua vida. Ele estava encurralado entre uma cidade que se recusava a cair e um exército que poderia destruí-lo. E, no entanto, o imperador mais poderoso da Europa estava lhe oferecendo uma saída. Ele exigiu um preço exorbitante. O resultado das negociações, quando anunciado, foi um choque que ecoou por todo o reino dos francos. Carlos, o Gordo, concordou em pagar aos vikings um tributo de 700 libras de prata, para que levantassem o cerco e fossem embora. A prata seria coletada através de um imposto pesado sobre todo o reino. O imperador estava, essencialmente, fazendo seus súditos
pagarem pelo fracasso de sua própria liderança. Foi uma repetição da humilhação de 40 anos antes, mas em uma escala muito maior. A prata pode silenciar o clamor das armas por um tempo, mas o som da vergonha ecoa por séculos. Mas a traição não terminou aí. Houve uma segunda parte do acordo, ainda mais cínica e vergonhosa. O exército viking não seria obrigado a retornar ao norte. Em vez disso, o imperador lhes deu permissão explícita para navegar rio acima, passando por Paris e passar o inverno saqueando a Borgonha. A Borgonha era uma região que havia se rebelado contra a autoridade de Carlos. Em um ato de maquiavelismo político, o imperador estava contratando o inimigo para punir seus próprios súditos rebeldes. Ele estava pagando aos bárbaros para que fizessem o seu trabalho sujo. Para os defensores de Paris, foi a traição final. Eles haviam suportado um ano de inferno, haviam perdido amigos, familiares, haviam morrido de fome e de peste, tudo em nome de seu rei e de seu império, e sua recompensa foi ver seu imperador pagar ao inimigo e soltá-lo sobre o resto do país. O conde Odo e seus homens ficaram furiosos. Eles se recusaram a honrar o acordo. Quando os dracares de Siegfried tentaram passar sob as pontes de Paris, os defensores os receberam com uma chuva de flechas. Os vikings, que não queriam arriscar uma nova batalha, foram forçados a arrastar seus navios por terra, contornando a cidade que nunca conseguiram conquistar. Foi um pequeno ato de desafio, um gesto simbólico de honra em meio à vergonha nacional, mas não mudou a amarga realidade. Paris fora salva, mas o preço foi a alma do império. O evento expôs a verdade nua e crua. O Império Carolíngio estava podre até o caroço. Era uma entidade governada por um homem que preferia pagar a lutar, que via seus inimigos como ferramentas políticas e seus súditos como peões descartáveis. Pode-se argumentar que Carlos agiu pragmaticamente, evitando uma batalha sangrenta e usando os vikings para resolver um problema interno. Mas, para os homens que lutaram e morreram nos muros de Paris, foi uma traição de proporções épicas. O imperador Carlos, o Gordo, comprou a paz para Paris, sacrificando a Borgonha. Foi ele um estrategista cínico, usando bárbaros para punir rebeldes, ou um traidor de seu povo? Sua escolha nos comentários. Os vikings partiram, deixando para trás um campo devastado e um império moralmente falido. Paris, a cidade que resistiu, estava livre, mas as cicatrizes do cerco eram profundas. Milhares de seus cidadãos estavam mortos. Sua economia estava em ruínas. Mas, paradoxalmente, de sua maior provação, a cidade emergiu com um novo status e um novo herói. A notícia do acordo vergonhoso de Carlos, o Gordo, espalhou-se como um incêndio. A indignação uniu a aristocracia da França Ocidental de uma forma que nenhuma ameaça externa jamais conseguira. A incompetência e a covardia do imperador eram agora inegáveis. Ele havia humilhado o reino, traído seus súditos e provado ser indigno de usar a coroa de Carlos Magno. O contraste entre a paralisia do imperador e o heroísmo do conde Odo não poderia ser mais gritante. Odo era tudo o que Carlos não era: jovem, enérgico, corajoso e, acima de tudo, presente. Ele havia compartilhado o sofrimento de seu povo, lutado ao lado deles e arriscado sua vida por eles. Enquanto o imperador se escondia em palácios distantes, Odo se tornara o símbolo da resistência e da honra franca. A revolta política foi rápida e decisiva. No ano de 887, pouco mais de um ano após o fim do cerco, os nobres do reino depuseram Carlos, o Gordo. Foi um ato sem precedentes, um sinal de que a antiga lealdade à dinastia carolíngia estava morta. O império, já fraturado, desintegrou-se de vez. Carlos morreu no ano seguinte,
uma figura patética e esquecida. O trono da França Ocidental estava vago. Os grandes senhores do reino se reuniram para eleger um novo rei. A escolha era óbvia. Em 888, Odo, o herói de Paris, foi coroado rei dos francos ocidentais. Foi um momento revolucionário. Pela primeira vez em mais de um século, um homem que não era da linhagem de Carlos Magno sentava-se no trono. A dinastia carolíngia havia sido posta de lado. A dinastia robertiana, ancestral da futura Casa de Capeto, que governaria a França por séculos, havia começado. Às vezes, uma coroa deve ser perdida para que uma nação possa ser encontrada. O cerco de Paris, uma catástrofe militar e humanitária, acabou por ser o catalisador para o nascimento de algo novo. A resistência da cidade não apenas salvou a si mesma, mas também expôs a fraqueza fatal do antigo regime e abriu caminho para uma nova liderança. Paris, a cidade sitiada, tornou-se o centro do poder político. Odo estabeleceu sua capital ali, solidificando a importância da cidade que ele havia defendido. O antigo centro de poder carolíngio em Aachen foi eclipsado. A futura nação da França começava a tomar forma em torno do eixo do Sena, com Paris em seu coração. O reinado de Odo não foi fácil. Ele passou a maior parte de seus 10 anos no trono lutando contra as incursões vikings e contra nobres rivais que apoiavam um pretendente carolíngio. A luta pelo poder estava longe de terminar, mas a mudança sísmica havia ocorrido. O poder não era mais visto como um direito divino herdado, mas como algo que deveria ser conquistado através da liderança e da coragem no campo de batalha. O legado do cerco foi, portanto, profundamente irônico. Os vikings, em sua tentativa de saquear o reino, acabaram por forçar a criação de uma entidade política mais forte e centralizada, capaz de resistir a eles no futuro. Eles destruíram a autoridade da antiga dinastia, permitindo que uma nova, mais vigorosa, tomasse seu lugar. A experiência do cerco também ensinou aos parisienses e a seus novos líderes uma lição valiosa sobre defesa. As antigas muralhas romanas foram reforçadas, as torres das pontes foram reconstruídas em pedra, mais fortes do que antes. Paris nunca mais seria pega tão desprevenida. A cidade que sobreviveu ao fogo e à fome tornou-se um símbolo, uma lenda, e a história desse cerco, de seu horror e de seu heroísmo, seria contada e recontada, moldando a identidade da cidade e da nação que estava nascendo das cinzas da traição imperial. Mas como essa história foi contada? E por quem? A batalha pela sobrevivência havia terminado, mas a batalha pela memória estava apenas começando. A história que conhecemos do cerco de Paris é, em grande parte, a história contada por um único homem, Abbon Cernus, um monge da abadia de Saint-Germain-des-Prés que testemunhou os eventos com seus próprios olhos. Pouco depois do cerco, ele escreveu um longo poema épico em latim, Bella Parisiacae Urbis, sobre o cerco da cidade de Paris, uma obra que é ao mesmo tempo uma crônica valiosa e uma peça magistral de propaganda. A verdade de uma batalha não pertence a quem a vence, mas a quem a narra com mais eloquência. E Abbon era eloquente. Seu poema é uma celebração do heroísmo cristão contra a barbárie pagã. Os defensores de Paris, liderados por Odo e Gozlin, são retratados como santos guerreiros, novos macabeus defendendo a cidade de Deus. Odo é um novo Davi, Gozlin, um pastor vigilante. Suas ações são guiadas pela fé, sua coragem é sobre-humana. Em contraste, os vikings são descritos como demônios, uma horda bestial e sedenta de sangue. Abbon os chama de cães, serpentes e a ninhada de Satanás.
Seus números são fantasticamente exagerados, sua crueldade é descrita em detalhes gráficos e aterrorizantes. Não há espaço para nuances em sua narrativa. É uma luta cósmica entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Analisar o poema de Abbon é um exercício fascinante de separar o fato da ficção. Ele fornece detalhes táticos inestimáveis sobre a batalha, o uso de máquinas de cerco, a defesa das torres, as surtidas. Mas tudo é filtrado através de sua lente heróica e hagiográfica. As derrotas são minimizadas, as vitórias ampliadas. Discursos nobres são colocados na boca dos heróis, provavelmente inventados pelo próprio autor para efeito dramático. O poema de Abbon foi escrito para um propósito claro: glorificar Odo, seu patrono, e o novo rei. Era uma legitimação poética da nova dinastia. Ao transformar a defesa de Paris em uma epopeia sagrada, Abbon estava elevando Odo de um simples conde a um salvador escolhido por Deus, justificando sua ascensão ao trono sobre o herdeiro carolíngio. A obra foi um sucesso. Tornou-se a narrativa oficial do cerco, copiada e lida em mosteiros por toda a Europa. A imagem de Paris como a fortaleza inexpugnável e de Odo como o salvador da cristandade foi cimentada na consciência medieval. E do outro lado, como este evento monumental foi visto pelos próprios vikings? A resposta é, muito provavelmente, com um encolher de ombros. Não há nenhuma saga escandinava conhecida que mencione o grande cerco de Paris de 885. Nas ricas tradições orais e escritas que registraram as façanhas de heróis como Ragnar Lothbrok ou Harald Hardrada, este evento épico é um completo vazio. Por quê? A razão é simples e reveladora. Para os francos, o cerco foi um trauma nacional, um momento definidor de sua história. Para os vikings, foi, no final das contas, apenas mais um negócio muito lucrativo. Eles sitiaram uma cidade, não a tomaram, mas ainda assim partiram com 700 libras de prata e permissão para saquear uma província inteira. Do ponto de vista deles, a campanha foi um sucesso estrondoso. Não houve uma derrota vergonhosa para ser esquecida, nem uma vitória gloriosa para ser cantada em sagas. Foi uma expedição bem-sucedida, uma entre muitas. Siegfried e seus homens, provavelmente, voltaram para casa e contaram histórias sobre a prata que ganharam, não sobre a torre que não conseguiram tomar. Esta dissonância entre as fontes é um lembrete poderoso de como a perspectiva molda a história. O que é um apocalipse para um lado é uma oportunidade de negócio para o outro. A batalha pela memória foi vencida por Abbon, não porque sua versão era a mais precisa, mas porque foi a única que foi escrita, com a intenção de criar uma lenda. Um mito de Paris, a cidade que nunca se rende, nasceu nas páginas de seu poema. Esta narrativa heróica serviu a um propósito crucial, deu a um reino fraturado e humilhado um motivo de orgulho, uma história de fundação para sua nova dinastia. A realidade era mais complexa, uma mistura de coragem, sorte, incompetência e traição cínica. Mas as nações não são construídas sobre realidades complexas, elas são construídas sobre mitos poderosos. E o mito forjado por Abbon Cernus seria a pedra angular da identidade de Paris e da França por 1000 anos. No entanto, o mito não podia resolver o problema prático. Os vikings, enriquecidos e encorajados, continuariam a voltar. A lição do tributo, aparentemente, ainda não havia sido totalmente aprendida. O pagamento de tributos, por mais humilhante que fosse, tornara-se uma política de Estado quase oficial no reino dos francos. A prata comprava tempo, mas nunca uma paz duradoura. Cada pagamento apenas confirmava aos homens do norte
que a França era um alvo fraco e lucrativo. Os anos que se seguiram ao Grande Cerco viram um padrão deprimente se repetir. Rollo, o líder viking que talvez tenha participado do cerco, estabeleceu uma base permanente na Foz do Sena, perto de Rouen. A partir dali, ele e seus homens lançavam ataques anuais, paralisando o comércio e aterrorizando o coração do reino. As defesas de Paris podiam ser mais fortes, mas o campo circundante, a Normandia, estava sendo sistematicamente pilhado e colonizado. Os reis que sucederam Odo, incluindo o carolíngio Carlos, o Simples, que acabou recuperando o trono, enfrentaram a mesma escolha insolúvel: lutar uma guerra de desgaste interminável e dispendiosa, ou pagar. Eles continuaram a pagar. Mas, gradualmente, uma nova percepção começou a surgir entre a elite franca. A ameaça viking não era um problema temporário que podia ser resolvido com dinheiro. Era uma realidade permanente. Os normandos não eram mais apenas saqueadores. Eles eram colonos. Eles estavam ali para ficar. Se não podiam ser derrotados militarmente e não podiam ser comprados permanentemente, talvez houvesse uma terceira via, uma solução tão radical que beirava a genialidade. No ano de 911, 25 anos após o fim do cerco de Paris, o rei Carlos, o Simples, convocou Rollo para uma reunião. O rei não ofereceu prata. Ele ofereceu algo muito mais valioso: terra. Pelo Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, Carlos cedeu a Rollo e a seus homens todo o território ao redor da Foz do Sena, a mesma terra que eles já ocupavam de fato. Em troca, Rollo concordou com 3 condições. Primeiro, ele se converteria ao cristianismo e seria batizado. Segundo, ele se casaria com a filha do rei, Gisela, unindo-se à nobreza franca. Terceiro, e mais crucial, ele se tornaria um vassalo do rei e juraria defender seu novo território e, por extensão, o resto do reino dos francos contra os ataques de quaisquer outros vikings. Foi um golpe de mestre geopolítico. Para domar o lobo, não se constrói uma jaula mais forte, mas se lhe oferece a floresta inteira para guardar. Carlos, o Simples, transformou o maior predador do reino em seu guarda de fronteira mais eficaz. Os destruidores bárbaros tornaram-se os guardiões da civilização. Rollo, o pagão, tornou-se Roberto, o primeiro duque da Normandia. Seus guerreiros, que haviam aterrorizado o Sena, agora o patrulhavam, garantindo que nenhum outro dracar subisse o rio para ameaçar Paris. A solução foi um sucesso espetacular. Os normandos adaptaram-se rapidamente. Eles adotaram a língua francesa, a religião cristã e o sistema feudal, mas eles não perderam sua energia e ambição. Eles transformaram seu ducado em uma das regiões mais poderosas e bem administradas da Europa. E 1 século e meio depois, o descendente de Rollo, Guilherme, o conquistador, duque da Normandia, cruzaria o Canal da Mancha e conquistaria a Inglaterra, mudando para sempre o curso da história europeia. A história do Cerco de Paris e suas consequências é um estudo de caso sobre a evolução da política e da identidade. Começa com a força bruta e o terror, passa pela humilhação do tributo e pela coragem desesperada da resistência, e termina com uma solução diplomática brilhante que une 2 inimigos mortais. Mostra que a incapacidade de derrotar um inimigo pela força pode, paradoxalmente, levar a alianças que criam algo inteiramente novo e mais forte. O sangue viking que antes ameaçava destruir o reino dos francos foi absorvido em suas veias, dando-lhe uma nova vitalidade. Os defensores de Paris, liderados por Odo, salvaram sua cidade com um heroísmo que se tornou lenda. Seu imperador, no entanto, comprou uma paz vergonhosa que expôs a podridão do império.
Anos mais tarde, outro rei, incapaz de vencer, cedeu parte de seu país aos invasores para garantir a paz para o todo. A história nos mostra que não há soluções fáceis quando a sobrevivência está em jogo. E a escolha que esses líderes enfrentaram ainda ressoa hoje, em um mundo repleto de conflitos aparentemente insolúveis. O que você escolheria para proteger o futuro? A resistência heróica que arrisca a aniquilação total ou a acomodação pragmática que redefine a própria identidade de uma nação? Escreva sua resposta nos comentários, pois essa escolha, de uma forma ou de outra, continua a moldar nosso mundo.